Devemos abrir as portas para qualquer energia? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam nessa semana de Lua Nova de Aquário, Rodesh Tov, um excelente mês para todos nós. Além da Lua Nova de Aquário, que foi no dia 18, também já tivemos o ingresso do Sol em Aquário no dia 19, abrindo a temporada aquariana. Já é uma prévia da tão famosa Era de Aquário, que todo mundo fala sempre. E lembrando aqui, você que acompanha Práticas que Despertam, que essa Era de Aquário, de acordo com a astrologia, será só lá em meados do ano de 2160. Então a gente segue nessa transição de eras, saindo da era de peixes para ingressarmos na era de Aquário. O que importa para nós mesmo é que essa semana abriu a temporada aquariana, inovação, a busca da liberdade e aquele cuidado com a rebeldia sem causa. Aquarianos são conhecidos, sempre faço aqui um bullying astrológico, e o bullying astrológico de Aquário é aquele que quer salvar o mundo, mas pisaria nas pessoas para chegar lá. Então é bom a gente ficar bem atento, ainda mais essa semana que estamos estudando a porção da semana de Bo. Essa porção conta as 3 últimas pragas que realmente tentaram amolecer o coração do faraó e não deu certo. Mas a interpretação pra gente essa semana, nesse estudo da porção de Bo, coloquei aqui, 3 últimas pragas, as portas abertas, e essa foi a chamada do nosso encontro dessa semana. Para qual tipo de energia você abre as suas portas? Não só a porta da sua casa, a porta do seu trabalho, é a sua porta, né? Qual a energia você deixa entrar dentro de você? Então aqui a gente fala da praga onde o povo teve que passar o sangue no batente da porta, da morte dos primogênitos. As 3 últimas pragas, o gafanhoto, a escuridão e a morte dos primogênitos. A escuridão que não se abateu sobre o povo hebreu, para a gente lembrar que tem dias ruins e tem dias bons. Num dia só a gente pode ter momentos bons e ruins. Então que se você está vivendo algo sombra, não significa que o mundo inteiro está na sombra, mas a gente deve prestar atenção. Eu estou vivendo um momento sombra, então eu tenho que buscar a luz. Eu estou vivendo um momento luz, eu preciso ter atenção para a sombra que essa luz gera. E aqui a questão das portas, onde eu achei mais legal a gente manter o nosso foco esse ano, nessa porção, é em relação a isso. Quais são as portas que a gente está abrindo, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de nossas ações. Em plena semana de lua nova, com a chegada do sol em Aquário, a gente vai ter muito movimento nesse signo aquariano também agora, não só por conta da astrologia cabalística, mas por conta do movimento do céu. Marte também ingressa em Aquário no dia 23. Ou seja, é uma semana onde todos nós vamos perceber que a gente vai se sentir mais otimista, a gente vai ter vontade de buscar a nossa liberdade e também mais chance de ativar a nossa criatividade. Então a gente tem essa questão muito forte de qual tipo de vibração a gente quer para esse mês, que é um mês revolucionário. O Aquário é o signo revolucionário. Então eu quero buscar a minha liberdade, eu quero deixar as portas abertas para as boas frequências, eu quero deixar minhas portas abertas para tudo aquilo que me equilibra, que me harmoniza. É importante eu ter essa atenção, e se eu estou deixando o caos entrar, sou eu que posso fechar essa porta. Então vamos prestar bastante atenção, especialmente a partir do dia 23, porque a gente vai ter também nesse mesmo dia 23, a gente vai ter uma conjunção de Sol com Plutão,
E esse aspecto, essa combinação, quando o Sol chega pertinho de Plutão, é aquele poder muito forte que pode causar até desastres naturais. Então a gente vem agora se preparando para um período de finalização de ciclo astrológico. Você que acompanha práticas há mais tempo sabe que o nosso ano novo astrológico é só em março. Então estamos aqui encerrando o ciclo do zodíaco. Estamos chegando no 11º signo, que é Aquário, que justamente nos convida a prestar atenção do que é que a gente vai precisar revolucionar na vida da gente. Nessa semana que Marte entra em Aquário, a semana que vem, que a gente vai ter também uma conjunção de Marte com Plutão, essas questões de poder, de transformação, de regeneração, vêm cada vez mais fortes. E você já sabe que 2026 é aquele ano que a gente tem que inovar. É aquele ano vários novos movimentos no céu. Semana que vem vamos falar aqui da entrada de Netuno em Áries definitivamente. Depois Saturno chega em Áries definitivamente. Por isso que esse ano de 2026 tem um potencial de energia ariana muito forte para a gente realmente ter coragem de fazer o que a gente tem que fazer para buscar o novo e a nossa liberdade. Então a gente tem toda essa ajuda do cosmos para prestar atenção quais são as portas que a gente está abrindo, quais são as portas que a gente está fechando, ou quais são as portas que eu preciso fechar, encerrar, transformar, finalizar para poder abrir portas novas. Ainda mais na semana da lua nova, vamos fazer coisas novas, abrir novas portas na vida da gente. Aproveitando a energia do mês aquariano, a energia do mês. Aquário é aquele signo que ajuda a gente a ter essa questão da inovação, pensar mais no coletivo, se sentir mais independente. A tecnologia é uma característica aquariana, apesar que eu sei e conheço muitos aquarianos que têm aversão à tecnologia. Então, será que não precisa transformar isso para aprender a usar a tecnologia? Ainda mais se a gente quer ficar sintonizado com a era de Aquário. A gente não pode ficar com aquela questão insensível, isolado, sendo do contra. Veja aí quantas coisas a gente tem conversado sobre inteligência artificial. Plutão em Aquário está só começando. Serão 20 anos de inovação, de tecnologia. Tanta coisa boa que a gente pode fazer. Então a gente precisa sair dessa rebeldia sem causa, especialmente quando a gente está falando do uso da tecnologia, prestar atenção. Como que eu posso usar isso de uma forma a favorecer não só a mim mesmo, mas também ao coletivo? Aqui nesse mês a gente sempre traz aquele trocadilho de Aquário que é menos eu, mais nós, para a gente fugir desse egoísmo e pensar mais na coletividade. Temos novos pontos de correção ao longo desse mês todinho. Os pontos de correção, Tikkun é o termo hebraico para correção. O Tikkun aquariano é aprender a jogar em time. Não adianta apenas dar ordens, não adianta. Aquário é muito bom para dar a ordem e não tão bom para arregaçar a manga e fazer. Então a gente tem que aprender a jogar em time, não só dar ordem. Aprender a falar sobre as emoções para desenvolver a sensibilidade. Signos de ar e alguns signos de terra tem essa característica. E olha que interessante, a gente veio de Capricórnio, estamos chegando em Aquário, que naquela brincadeira astrológica são os dois signos que menos coração tem no zodíaco, né? Capricórnio não tem muito coração, quer dizer, Capricórnio é o coração gelado e Aquário não tem coração. Aquário não gosta de mimimi, Aquário não se envolve emocionalmente e depende do mapa. Lembra que estamos falando da característica do signo. Se você tem pontos fortes de Aquário no seu mapa, Sol, Lua, ascendente, depende da casa onde ele está, se tem muitos planetas,
provavelmente as outras pessoas vão achar que você é uma pessoa fria, emocionalmente falando. Então a gente tem que aprender a falar um pouquinho mais sobre as nossas emoções para desenvolver essa empatia, sensibilidade. São meses intensos o de Capricórnio e Aquário para a gente trabalhar esse lado emocional. E o último pontinho de aprendizado, de correção para todos nós, aprender que não é melhor do que os outros. E aí, menos eu, mais nós. Antes mesmo de ler aqui, sempre trago esse trocadilho aquariano, menos eu, mais nós. As letras do mês que nos conectam ao signo de Aquário, sempre o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, são Tzadik, Beit. Tzadik, que representa o signo de Aquário, traz a energia da justiça, nos ajuda a conectar com a humildade e lembrar que o sofrimento muitas vezes nos ajuda a ver a luz, a reconhecer a alegria na vida da gente. E Beit, que é o regente Saturno, regente tradicional de Aquário, seguimos meditando em Saturno, o pai do zodíaco, que ajuda a gente a ver as bênçãos na nossa vida, cuidar da nossa casa, conectar com a sabedoria. Saturno ajuda a gente a ser responsável por nós mesmos. Então a gente pode aproveitar esse mês e através da sabedoria e com humildade reconhecer quais são as revoluções que a gente tem que fazer na vida da gente. A ferramenta que nos conecta à energia de Aquário, uma das ferramentas, é o Anabecoa. Continuamos na primeira linha do Anabecoa. Precisamos de muita misericórdia, minha gente. É muita misericórdia que a gente precisa ter, que a gente precisa sentir, que a gente precisa conectar. E a primeira linha do Anabecoa nos conecta à Resed, a esfera da misericórdia. Sempre da direita para a esquerda. Aleph, Beit, Gimel e Yud, Tav, Tzadik. Mais uma vez. Aleph, Beit, Gimel e Yud, Tav, Tzadik. Quando meditamos na linha todinha do Anabecoa, nós nos elevamos às limitações do tempo e espaço, transcendemos as barreiras físicas e desmaterializamos os obstáculos físicos e espirituais. Coisa maravilhosa para esse ano que pede para todos nós inovarmos, renovarmos, mudarmos. Fazer coisa nova, minha gente. Não adianta mais do mesmo de jeito nenhum, a gente já vem sendo preparado para isso. E como a gente precisa aprender a ter humildade para reconhecer muitas coisas na vida da gente, conectar com a sabedoria e ver que às vezes a gente tem umas rebeldias sem causa nenhuma, o anjo do mês, como eu tenho feito ultimamente, uma sugestão de anjo do mês, um anjo de Aquário, é o anjo 63, Anauel. Esse anjo nos ajuda a conectar com a humildade, liberta tudo e todos e faz a gente confiar sempre, sempre, sempre na luz. O anjo 63, Ai, Num, Vav. Mais uma vez, Ai, Num, Vav. Ajuda a gente a ter a humildade necessária para reconhecer. Isso ajuda a gente a ver, de repente, eu tô achando que eu tô abrindo a minha porta porque eu sou o máximo e eu preciso aprender a fechar a minha porta, porque nesse momento é preciso esperar um pouco, é preciso dar um passo para trás, é preciso abaixar um pouco a cabeça para reconhecer a humildade que existe dentro de todos nós. Lembra, sempre quando a gente fala de humildade, eu sei que estamos falando aqui de Aquário, e um dos símbolos de Aquário é essa ânfora, né, jogando a água para trazer esse fluxo constante da energia renovada na vida da gente. Vamos lembrar sempre essa questão de quando a gente quer receber, e Cabala significa receber, eu preciso estar um pouquinho abaixo. Se eu estou muito alto, se eu sou um copo e eu quero ser preenchido de água, se eu estou acima da linha da jarra ou do jarro, eu não consigo me encher com essa energia, com esse fluxo, com essa água. Se eu me posiciono abaixo da jarra, aí sim, eu consigo receber essa energia para me preencher com essa energia e aí poder compartilhar essa energia maravilhosa aquariana que ajuda a gente a ter novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações.
No momento Dicas Astrológicas, vamos iniciar o nosso aprendizado sobre o signo de Aquário. Ele pertence ao elemento ar, a sua qualidade é fixa, os planetas regentes, porque na astrologia cabalística e na astrologia tradicional o regente é Saturno, mas temos o regente moderno que é Urano, por isso as revoluções. A palavra-chave é reformar, a energia positiva, originalidade, a energia negativa é a rebeldia, partes do corpo correspondente, tornozelos e sistema nervoso central. Sistema nervoso central nessa questão elétrica que Urano também rege, e os pensamentos, as nossas ideias, né? Vamos pensar assim, se você tem pensamentos excessivos, pode dar um curto-circuito e de repente dar uma convulsão, uma epilepsia, um apagão de memória, uma falta de concentração, todas características do excesso da atividade mental que Aquário pode também ajudar a gente a perceber. A nossa lição de casa aquariana nessa semana de lua nova: permita receber o amor de outras pessoas. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Essa música do Cidade Negra, eu falo aqui, sempre vou lembrando de uma música, adoro músicas. Então, permita receber o amor de outras pessoas. Vamos nos permitir praticar essa humildade, estar um pouquinho abaixo, né? Tanto da linha de sabedoria quanto da linha de sentimento. Deixa a pessoa falar, escuta o que ela tem que falar. Não vamos com ideias prontas, vamos inovar, vamos reformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. No momento avisos, sempre que o Sol chega no signo, eu trago aqui o Ho'oponopono do signo. E o Ho'oponopono de Aquário não podia ser diferente, um Ho'oponopono também muito bonitinho. Sinto muito pela teimosia em alguns pontos de vista. Me perdoe por ser do contra em algumas brigas. Sou grato por gostar da minha criatividade. Te amo por querer me ajudar a melhorar a sociedade. Uma gracinha esse Ho'oponopono de Aquário. Ho'oponopono de todos os signos. Aliás, Ho'oponopono é uma técnica e tanto para ajudar a gente a equilibrar pensamentos, sentimentos e ações. Então, na semana da lua nova, é a semana que a gente planta excelentes sementes para o mês todinho. Seguimos nessa energia. A lua só vai mudar para a lua crescente só no dia 26, então temos a semana todinha de lua nova e aqui a gente vai se encontrar já nessa energia da lua crescente a semana que vem. Então nessa semana vamos aproveitar, é lua nova, novo signo, momento de liberdade, de inovação, de reforma na vida da gente. Então vamos reformar, vamos prestar atenção quais são as energias que a gente está deixando entrar, quais são as energias que a gente precisa abrir a porta para poder sair e assim conectar com essa energia de liberdade, fraternidade e amizade que o signo de Aquário traz para todos nós, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa, uma excelente semana para todos nós, Rodesh Tov e um ótimo mês. Até a semana que vem. Tchau!